Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Como sempre, espero que todos vocês estejam bem. Nessa semana, nós estamos aprendendo a respeito da potenciação. Na última aula, a gente viu os seus conceitos, as suas ideias, e hoje a gente vai continuar com ela, mostrando alguns outros pontos de vista a respeito da potenciação, tá certo? Você, nesse momento, ficará com o vídeo e, na sequência, a gente retorna com as atividades. Segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo falando sobre potenciação, relembrando os seus conceitos e também as suas ideias. Então vamos aqui a alguns exemplos aqui, como sendo só uma revisão, tá certo? Numa parte bem rápida, só para a gente relembrar o que a gente já viu nas aulas anteriores. Quando eu tiver 2 elevado a 3 ou 2 elevado ao cubo, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que o número 2 é a base e o 3 ali na parte de cima, ou sobrescrito, eu chamo de expoente. Nesse caso, a base é o 2 e o que está elevado é o 3, é o expoente. E eu tenho aqui algumas multiplicações. Então, o expoente está pedindo para multiplicar a base 3 vezes. Então, eu vou repetir a base 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. Esses números eu chamo de fatores. Então, 2 vezes 2 vezes 2 eu conheço como fatores. E o resultado dessa operação é chamado de potência. Tudo bem? Fácil, fácil demais. Vamos passar para adiante. Então, quando eu tenho 3 fatores, 5 vezes 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Ou a gente aprendeu a chamar de 5 ao cubo, né? Isso me dá o resultado de 125. Essa é a forma correta de se resolver uma potenciação. Vamos lá para outro exemplo. 2 elevado a 5 indica o quê? Que eu vou repetir a base 5 vezes. Então eu vou ter 5 multiplicações seguidas do número 2. Então eu vou transformar o 2 em fatores. A minha base se transforma em fatores e eu repito quantas vezes o expoente estiver pedindo. O expoente está pedindo para eu repetir essa base 5 vezes. São fatores. E o 2 elevado a 5 é igual a 32. Fácil. 3 elevado a 4 agora. O expoente pede para eu repetir a base 3 vezes. 4 vezes, aliás. E o resultado será 81. Quando eu tenho 7 vezes 7, que são 2 fatores, isso indica que é o 7 elevado a 2. Ou que dá 49. Tranquilo? Todo expoente natural, diferente de zero, elevado ao expoente zero é igual a 1, tá certo? Todo número elevado a zero é sempre igual a 1. A potência, o resultado será 1. Quando o expoente for zero, sempre, todos os números. Com exceção daquele caso lá, né? 0 é elevado a zero, quando a base for zero. O outro, expoente 1, todo número natural elevado ao expoente 1 é igual ao próprio número. 9 elevado a 1 é 9, 2 elevado a 1 é 2, 6 elevado a 1 é igual a 6, 37 elevado a 1 é igual a 37 e assim por diante. Nunca muda. Sempre que o expoente for 1, repete a base. Agora, quando o expoente for 2, veja a sequência dos números quadrados perfeitos, né? Uma sequência de quadrados perfeitos. Então, como é que funciona? 1 vezes 1, que é igual a 1, que é igual a 1 elevado a 2. 2 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 2, que dá o resultado de 4. 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que dá 9. 4 vezes 4 é a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado, que o resultado é 16. E assim por diante. Esses são os quadrados perfeitos. Vamos lá? Expoente 3. E essas medidas, elas nos fazem lembrar a figura de um cubo, já que é elevado ao cubo, né? Lembra? Largura, comprimento e altura. Então, sempre que for elevado a 3, a gente chama elevado ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1 elevado a 3, que é igual a 1. 2 vezes 2 vezes 2, né? E 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, que é igual a 8. Isso tudo é igual a 2 elevado à terceira potência. 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Isso aqui é 3 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 4 ao cubo. O resultado, a potência é 64. Tranquilos? Vamos lá.
Toda potência de base 10 ou potência de 10, é muito fácil da gente fazer essa conta. A gente não precisa fazer a conta direta, né? Não precisa multiplicar o número 10 elevado ao quadrado, não precisa fazer 10 vezes 10 para saber que o resultado é 100. O que eu preciso fazer? 10 elevado ao quadrado, eu coloco o número 1, tá certo? E repito a quantidade de zeros que aparece no expoente. O expoente é 2, então coloca 0, 0. Tem aqui 10 elevado à terceira. O que acontece? Eu coloco o número 1 e coloco 3 zeros depois desse número 1. 10 elevado a 4 do mesmo jeito. Repete 1 e repete 4 zeros. Muito fácil a potência de 10. Eu tenho 10 elevado à quinta potência. Eu coloco o número 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então é bem simples, a gente não precisa fazer muita conta nesse caso aqui. Só que lembrando que serve apenas para esses expoentes, para essas potências de base 10, tá certo? De base 10. Tranquilos? Então vamos lá para o próximo. Vamos ver aqui a diferença entre produto e potência. O que é produto? O produto é a multiplicação. Então quando eu tenho 2 vezes 1 é igual a 2. 2 elevado a 1 também é igual a 2. Só que para diante, depois de alguns números, eles não dão o mesmo valor. Então a gente tem que ficar atento a essas situações. 2 vezes 2 é igual a 4 e 2 elevado a 2 também é igual a 4. Então a gente fica imaginando que 2 vezes 2 é igual a 2 elevado a 2 porque o resultado até aqui deu igual. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente já vai ver que na próxima sequência não acontece a mesma coisa. Porque 2 vezes 3 é igual a 6, que é diferente de 2 elevado a 3, que agora é igual a 8. Se a gente for pegar isso aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. É diferente de 2 vezes 3, que é igual a 6. Tá vendo aqui o gráfico? Ó? Tá igual aqui, no segundo tá igual. Aqui no terceiro a gente já tem uma diferença, tá vendo? O produto, a multiplicação é 6 e a potência, o fator, é igual a 8. E é isso muda muito mais quando a gente vai para o outro, ó. 2, olha só aqui, ó. 2 vezes 4 dá 8 e 2 elevado a 4 já dá 16. Totalmente diferente. Então o aluno precisa ter essa noção de diferença entre multiplicação e potência, tá certo? Muito bem, muito obrigado pela participação de vocês aqui acompanhando o vídeo e vamos agora para os nossos exercícios. Bora lá! Muito bem, espero que vocês tenham entendido o que eu quis falar para vocês no vídeo sobre as outras informações, outros pontos de vista a respeito da potenciação. Entre elas, a maneira de se calcular potências de base 10, como você viu no vídeo, não é verdade? Vamos praticar um pouco aqui? Olha só nesse exercício de hoje. A primeira questão, agora no caso, calcule o valor de cada uma das potências abaixo, indicando os seus fatores. É para dizer o resultado da potência, mas não esqueça de mostrar os fatores. Quando você já tiver a habilidade de calcular a potência, você não vai mais precisar perder tempo com os fatores. Você já vai diretamente da base do expoente e já pula para o resultado final. Mas, por enquanto vocês ainda estão se adaptando a essa nova forma de calcular, essa nova operação, porque potenciação é um tipo de operação, que nem adição, subtração, multiplicação e divisão. Aí vocês, nesse ano do sexto ano, estão aí, no caso, aprendendo duas novas operações, a potenciação e, na sequência, depois, a radiciação, tá certo? Então, aqui na potenciação, você recebe lá o número, né, a base do expoente, veja quantos fatores se multiplicam e, no final, coloca o resultado. Por enquanto você vai fazer assim, mas depois de você tanto calcular, você já pode pegar a base do expoente e diretamente na sua mente você indica você imagina quais são os fatores e já diga no caso qual é o resultado, sem precisar escrever os fatores. Tudo bem? Vamos aqui então para a nossa primeira questão. Calcule o valor de cada uma das potências abaixo, indicando no caso os seus fatores. Letra A, 3 elevado a 2, ou 3 ao quadrado. Vamos lá? O 3 vai se repetir quantas vezes? Muito bem, o 3 se repetirá 2 vezes. Bora logo saber quantos cada uma das questões
quantas vezes a base vai se repetir? Bora lá, na letra A, 3 ao quadrado, o 3 vai se repetir 2 vezes, que nem a gente aprendeu na aula anterior. Na letra B, 7 elevado a 1, é o 7 quantas vezes? Uma vez, não é verdade? Não tem nem muito o que fazer aqui, apenas repetir ele. Na letra C, 5 elevado a 3, o 5 vai se repetir quantas vezes? 3 vezes. Por enquanto estamos colocando apenas os fatores, ainda não colocamos o resultado. Na letra D, 2 elevado a 5, o 2 vai se repetir quantas vezes? 5 vezes, tá certo? Tem uma relação de multiplicação. O 2 vai multiplicando por ele mesmo 5 vezes. Na letra E, 12 elevado a 0, o 12 vai se multiplicar por ele mesmo quantas vezes? O 0 está dizendo que é nenhuma vez. Se é 0 é porque não é nenhuma vez. Aí qual foi a regra que a gente aprendeu quando qualquer número for elevado a 0? Que o resultado é sempre 1. Que o resultado é sempre 1. Na letra F, 6 elevado a 2, 6 ao quadrado. O 6 vai se repetir quantas vezes? Muito bem, o 6 se repetirá 2 vezes. Agora sim, vamos colocar o resultado em cada um. Na letra A, 3 vezes 3, qual é o resultado? 9, muito bem. Ou seja, 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que gera o resultado 9. Na letra B, o 7 elevado a 1 já é o próprio 7, não tem o que fazer, aí já é o resultado, tá certo? Na letra C, 5 ao cubo é o 5 3 vezes, e agora a gente vai multiplicar para saber quanto que dá o resultado final, quanto que é a potência. 5 vezes 5, 25, e por último, 25 vezes 5, muito bem, 125. Então, 5 ao cubo é o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, concluindo, dando um total de 125. Na letra D, 2 elevado a 5. É o 2 quantas vezes? Já está aqui, ó, 5 vezes. Então, só nos resta multiplicar. Bora lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2... Cuidado, não é 6, é 4 vezes 2, não é somando não. Começamos assim, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 6, desculpas, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, quanto que dá? 16, 16 vezes 2, concluindo aqui, na verdade, 16 vezes 2, dando um total de, muito bem, dando um total de 32. Na letra E, não tem mais o que fazer. Já definimos que 12 elevado a 0, como é elevado a 0, o resultado é 1. E para encerrar essa primeira questão, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que se você bem se lembrar, 6 vezes 6 é igual a 36. Muito bem. Vamos agora para a nossa segunda questão de hoje. Olha só aqui a situação. Quando o Renato entrou na sala de aula, a professora estava apagando o quadro verde. Mas ele ainda pôde ver algo escrito, conforme mostra a figura. Olha só o que ele viu. A professora apagou esse número, mas ainda tinha aqui, ó, 3 elevado a 3 é igual a... Aí não dá para saber. Qual é o número que foi apagado? Tem como a gente saber qual foi o número que foi apagado? É só fazer a operação da potenciação, não é verdade? 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 vezes 3 igual a 9? Não, não se engane, não se confunda. 3 elevado a 3 tem a base 3 e tem o expoente 3. Se tem o expoente 3, a base 3 vai se repetir quantas vezes? 3 vezes, olha só, vai se repetir 3 vezes. 1, 2, 3. E por fim, o aluno deve, no caso, realizar a multiplicação. 3 vezes 3 é igual a 9 e 9 vezes 3 é igual a... Muito bem, parabéns para você que disse 27, tá certo? Então, 3 elevado ao cubo não é 9. 3 elevado ao cubo, na realidade, dá 27, porque 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é igual a 27, tá certo? Então, aqui vamos ficar com a nossa letra D nas alternativas. Nas alternativas aqui de marcar. Tranquilo? Vamos então para a nossa próxima questão. Diz assim, qual o expoente
na conta 2 elevado a um número aqui que não dá para ver, é igual a 8. Olha só, 2 elevado a um número que eu não sei qual é igual a 8. Qual daquelas alternativas ali, A, B, C ou D, deve ser colocada aqui no lugar desse quadrado aqui, ó? Tipo, 2 elevado a quanto que é igual a 8? O que você acha? Bem, para o resultado da 8, a gente vai ter que fazer algumas multiplicações. Olha só, 2 vezes 2 dá 4, ainda não deu 8. Então, eu vou ter que multiplicar mais quantas vezes? Terei que multiplicar mais uma vez, olha só. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, quanto que é o resultado? Bora colocar aqui na tela. Olha só como é que fica. Se eu colocar só 2 vezes 2, não vai dar 8. Então, eu vou ter que colocar mais alguns 2 até chegar no resultado de 8. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, no caso, é o resultado que a gente espera. É igual a 8. Então, o expoente que deve ser colocado aqui é quanto? É o 2 quantas vezes para dar 8? Quantas vezes o 2 se repetiu aqui? O 2 se repetiu 3 vezes. Então, no lugar desse quadradozinho aqui, eu tenho que colocar o expoente 3, porque 2 elevado a 3 é que é igual a 8. Então, vamos procurar nas alternativas a opção que tem o 3. Muito bem, é a nossa letra B. Continuando aqui no nosso exemplo, olha só. N é representado pela seguinte expressão. N é igual a 3 elevado a 1 mais 2 elevado a 2 menos 5 elevado a 0. Pergunta, qual é o valor de N? A gente tem a capacidade de responder? Fácil, né? Até porque são contas pequenas e em algumas delas é só lembrar das nossas regras. Como, por exemplo, 3 elevado a 1, o que a gente aprendeu? É o 3 quantas vezes? Uma vez. É o 3 uma vez. Então, a gente simplesmente vai repetir o número 3. Quando chegar aqui no 2, ó, 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado, é só você multiplicar 2 vezes 2, que dá um total de 4. Então, 3 elevado a 1 dá 3, e 2 elevado a 2 dá 4. Já no último, 5 elevado a 0 dá quanto? O que a gente aprendeu a respeito das regras? Qualquer número elevado a 0 é sempre igual a 1. Então, vai ficar assim, olha só. 3 elevado a 1 dá 3, 2 elevado a 2 dá 4 e 5 elevado a 0 dá 1. Aí, no caso, você deve repetir os sinais. Aqui é mais e aqui é menos. Então, ficou 3 mais 4 menos 1. N é igual a 3 mais 4 menos 1. Bora finalizar essa conta? Quanto que é 3 mais 4? 7. E 7 menos 1? 6. Chegamos aqui à nossa resposta 6. Olha só, 3 mais 4 é igual a 7, 7 menos 1 é igual a 6. E, portanto, a gente irá marcar a alternativa C. Marcaremos a alternativa C. Tranquilo? Podemos continuar? Bora lá. Quinta questão de hoje. Numa loja existem 5 pacotes de brinquedo, pacote grande, 5 pacotes de brinquedos. Em cada pacote, dentro de cada pacote, existem 5 caixas. E em cada caixa há 5 brinquedos. Então, vamos aqui ver como é que funciona aqui o raciocínio dessa questão. Numa loja existem 5 pacotes grandes. Em cada pacote desse tem 5 caixas. E em cada caixa há 5 brinquedos. Pergunta, qual o total de brinquedos nessa loja? Olha só. A primeiro momento você fica pensando, meu Deus, como é que eu vou organizar como é que eu iria organizar essa conta aqui? Tenta lembrar dos conceitos de potenciação. O que a gente faz? O que é a potenciação? Quando a gente multiplica o mesmo número várias vezes. Observe os números que aparecem aqui, ó. 5 pacotes, em cada pacote tem 5 caixas, em cada caixa há 5 brinquedos. Então, você pode fazer essa multiplicação. 5 pacotes vezes 5 caixas vezes 5 brinquedos, que vai estar refletindo o tipo de conta que você deve fazer. Pegar todos os pacotes, multiplicar todas as caixas que tem dentro e multiplicar todos os brinquedos que tem em cada caixa. Ficando, portanto, de que maneira?
podendo ser representado dessa maneira aqui, 5 vezes 5 vezes 5, que aí você saberá qual será o total de brinquedos da loja, tá certo? Se a gente quiser representar isso aqui em forma de potência, repete a base 5 e coloca a quantidade de vezes que ele se repete, que é 3 vezes. Então, seria 5 elevado a 3, já que o 5 se repete 3 vezes, tá certo? E, portanto, o nosso resultado será 125. Por quê? Porque 5 vezes 5 é igual a 25 e 25 vezes 5 resultará em 125 brinquedos aqui no caso. Alternativa D. Alternativa D. Indo para a nossa sexta questão, qual o volume de um cubo em que sua aresta mede 4 metros? Meu Deus do céu, o professor estava falando ainda agora de potenciação e agora já passou, foi para geometria, quer saber quanto que é o volume, já está falando de aresta. Eu nem me lembro mais o que é aresta, o que é vértice, o que é face, não é verdade? Mas esquece o texto e olha para a figura, olha só. Aqui na figura diz que cada uma dessas linhas aqui mede 4, tá certo? Como é que é calculado o volume de uma figura espacial? Você deve multiplicar a largura da figura pelo comprimento da figura e pela altura da figura, tá certo? Volume é isso, você multiplica essas 3 dimensões. Como é que vai ficar então o nosso volume? Ficará assim, ó. Volume é o 4 que vai se repetir quantas vezes? Repete 1, 2, 3. 4 elevado a 3, tá certo? Que no caso a gente aqui vai estar nos lembrando da potenciação. Em vez de eu fazer 4 vezes 4 vezes 4, eu posso representar assim. 4 elevado a 3. 4 elevado a 3. Então, recapitulando, a questão está falando a respeito de volume. Volume de um cubo. Como é que se calcula o volume de um cubo? Você multiplica as 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões de um cubo? Você vai ter a largura do cubo, você vai ter o comprimento do cubo e você terá a altura do cubo. Multiplique esses 3, tá certo? Então, fica assim, 4 elevado a 3, que desenvolvendo a potência ficará 4 vezes 4 vezes 4, tá certo? Então, vamos começar a multiplicar? 4 vezes 4 é igual a quanto? Muito bem, é igual a 16. E quanto que é 16 vezes 4? 16 vezes 4 é 16, mais 16, mais 16, mais 16. 16 mais 16 dá 32, somando com os outros 32 dá um total de 64. 64, então, é o resultado do volume desse cubo. E o que vem a ser o volume? É quanto que cabe dentro, né? A parte de dentro da figura. Medir aqui no caso é uma espécie de capacidade, saber quanto que cabe do lado de dentro. Cabe, então, no caso, 64 metros, aliás, o revestimento, não é verdade? 60 metros cúbicos, bem que tem metro ao quadrado, mas na realidade é metro cúbico, tá certo? Então, a gente vai marcar a alternativa C, 64 metros cúbicos, ali fazendo a correção. Na sétima questão, calcule o valor de cada uma das potências abaixo, indicando mais uma vez os seus fatores. Letra A, temos 8. Como é a forma correta de lermos aqui a letra A? Como é a forma correta de se falar em forma de potência? Pode ser 8 elevado a 2, mas ele tem um nome específico, quando é elevado a 2. Quando qualquer número é elevado a 2, ele recebe um nome específico. Qual é? 8 elevado ao quadrado, tá certo? 8 elevado ao quadrado. Como para, mais uma vez, indicar os fatores, então vamos colocar logo os fatores de cada um. 8 elevado a 2 é o 8 quantas vezes? 2 vezes. 6 elevado a 1 é o 6 quantas vezes? O nome já está dizendo, uma vez. Letra C, 4 elevado a 3, ou qual é o nome que recebe? 4 elevado ao cubo. Quando é elevado a 3, recebe esse nome especial, elevado ao cubo. Aqui no caso, 4 elevado ao cubo. Então, 4 vai se repetir quantas vezes? 3 vezes. Na letra D, 1 elevado a 5. É 1 quantas vezes? 5 vezes. Na letra E, 9 elevado a 0 é o 9 quantas vezes? Nenhuma, não é verdade? Então, nesse caso, ele vai entrar dentro daquela regra em que qualquer número elevado a 0 vai ser sempre igual a quanto?
Muito bem, será igual a 1. Então, aqui no caso, já é a resposta. Enquanto que nos outros a gente já está colocando os fatores, na letra B e na letra E, a gente já está colocando a resposta. Por quê? Porque na letra B temos 6 elevado a 1, e como todo número é elevado a 1, a gente só basta repetir a base, e quando for elevado a 0, basta a gente colocar o resultado 1. Finalizando aqui na letra F, temos 7 elevado a 2. 7 ao quadrado, não é verdade? Então, é 7 quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. E agora, por fim, vamos então indicar o nosso resultado. 8 elevado a 2 é 8 vezes 8. Quanto que é? 8 vezes 8? 64. Muito bem. Na letra B, já está o resultado, é 6, porque 6 elevado a 1 é igual ao próprio 6. Na letra C, 4 vezes 4 vezes 4. Acabamos de fazer esse cálculo. 4 vezes 4 é 16 e, por fim, 16 vezes 4 é igual a 64. Na letra D, o que vocês se lembram, o que foi explicado no vídeo? Quando a base é 1, olha só, 1 elevado a 5, a gente vai repetir 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar quanto? Ora, se a base é 1, pode ter certeza que o resultado sempre será 1, sempre será 1 também. Na letra E, 9 elevado a 0, está dentro da regra do expoente zero e, portanto, a resposta é 1. E na letra F, 7 vezes 7, quanto que é? Muito bem, para você que disse que 7 vezes 7 é igual a 49. Tranquilo? Vamos então para a nossa última questão de hoje. Acompanhe aqui, por favor. Calcule o valor de cada uma das potências de base 10 abaixo, indicando os seus fatores. Então, aqui, se você observar, todas as alternativas têm na sua base o número 10, modificando apenas os expoentes, e ele quer saber quanto que é o resultado, tá certo? E aqui, no caso, ele está pedindo para a gente indicar os fatores, dizer os fatores de cada um, tá certo? Antes de vocês relembrarem aquela regra que foi explicada no vídeo, vamos então aqui colocar os fatores. Por exemplo, na letra A tem 10 ao quadrado, é o 10 quantas vezes? 2 vezes. Na letra B, 10 elevado a 1 é o 10 quantas vezes? 1 vez. Na letra C, 10 elevado a 3 ou 10 elevado ao cubo é o 10 quantas vezes? 3 vezes. Na letra D, 10 elevado a 5, olha só, é igual a o 10 5 vezes. Na letra E, 10 elevado a 0 é o 10 quantas vezes? Nenhuma vez, não é verdade? Entra na regra do expoente zero. Qualquer número elevado a 0, nem que seja o 10, vai entrar dentro da regra também do zero. Qualquer número elevado a 0 é sempre igual a 1. E por fim, 10 elevado a 8 é o 10 quantas vezes? 8 vezes. 8 vezes. E aí você pode imaginar, meu Deus do céu, quanto tempo eu vou precisar para ter que multiplicar todos esses números aqui? Fácil, para quem assistiu o vídeo, vai ver que basta você contar a quantidade de zeros. Você repete um número na resposta e na frente coloca quantas vezes o zero apareceu. Por exemplo, 10 vezes 10, você repete 1 e repete quantos zeros? 1, 2, resultando em 100. Na letra B, já tem a resposta 10. Na letra C, 10 vezes 10 vezes 10. Você repete 1 e repete o zero quantas vezes? 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Então, vai ficar o número 1000. Na letra D, o 10 5 vezes. Repete o 1 e o zero quantas vezes? 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5, resultando no número 100.000. Na letra E, já temos 10 elevado a 0, que é igual a 1. E na letra F, você repete 1 e conta os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui também terá 8. Ó. 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Que número é esse aqui? 10 elevado a 8 vai dar o número 100 milhões. Dará o número 100 milhões. Ok, pessoal? Então, a gente vai estar encerrando a nossa aula aqui de hoje. Espero que você tenha aprendido. E amanhã, na aula do próximo professor, teremos mais questões a respeito de potenciação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aí de matemática. Eu sou o professor Marquiel Felipe, estou aqui muito feliz em estar neste dia com vocês para compartilharmos aí um pouco do que a gente sabe, né? E eu espero que você esteja também assim, bem animado, bem preparado, tá? Separa já aí o seu caderno, separa o seu material. Pega também o seu celular, caso não dê tempo aí você escrever alguma coisa que passe aqui na sua TV, você vai lá, tira uma fotinha, ou então se você estiver assistindo pelo YouTube, faz um print da questão, tá bom? Que hoje a nossa aula vai ser muito legal, nós temos aí um conteúdo muito bacaninha, eu acredito que é novo para vocês, então vem comigo, presta bastante atenção e vamos começar a nossa aula, tá? Então, como você já pode ver aí na sua tela, hoje nós vamos falar sobre as propriedades da potência. Você está vendo aí, ó? Propriedades da potência. Você sabe o que é propriedade de alguma coisa? O que significa essa palavra propriedade? Olha, quando eu era criança, que eu estudava assim na mesma série que vocês, toda vez que eu via o nome propriedade, eu já ficava ligado. Porque todo mundo fala de propriedade. Quando a gente estuda em ciências, por exemplo, o professor lá de ciências fala propriedades da matéria, propriedades da madeira, propriedades do ferro, propriedades não sei de quê. Então, tudo fala de propriedades. Então, de fato, quando você ouve esse nome propriedade de alguma coisa, fica ligado, tá? É através das propriedades que a gente conhece muito mais sobre determinado assunto, tá? Por exemplo, esse exemplo eu gosto sempre de falar. Como é que o cidadão, como é que o ser humano descobriu, por exemplo, que dava para fazer uma canoa, dava para fazer um navio, um barco, utilizando madeira? Me diz aí. Ah, professor, porque o fulano ensinou. Tudo bem. Mas quem foi o primeiro? O primeiro que percebeu essa característica, percebeu que podia fazer desse jeito. Como é que ele soube disso? Através da propriedade da madeira. A madeira não afunda, né? Pelo menos enquanto ela não está encharcada. E aí, através dessa propriedade, foi que ele pensou, eu posso fazer uma canoa e posso navegar aí nos rios, né? Assim, beleza. E muitas outras coisas, né? A gente está vendo aí um problema de saúde mundial. E aí, o que os cientistas fazem para descobrir uma vacina ou um remédio? Eles vão nas propriedades, eles conhecem as propriedades de muitas coisas e aí ele fica se perguntando qual dessas coisas que a gente já conhece as propriedades a gente poderia utilizar para combater esse problema. E aí você está ligado que é importante demais conhecer as propriedades. E aqui na matemática, você está vendo aí, não é diferente, tá? Nós temos que olhar aqui as propriedades da nossa potência, tá bom? Então vamos começar? Eu estou aqui falando, mas será que você lembra o que é potência? O que é potenciação? Então, vem comigo que vamos relembrar agora, olha aí, a nossa revisão. Bem, você sabe que existe aí, por exemplo, olha, eu vou colocar logo direto. O que apareceu aí na sua tela? Apareceu uma multiplicação, né? Onde o mesmo número é que está sendo multiplicado. Nós temos um mesmo fator, né? No caso aí, o 4. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, tá vendo? E vezes 4, né? Então, resolvendo essa continha aí, multiplicando todo mundo, a gente encontra 1024. É o resultado dessa continha. Você pode fazer aí na sua calculadora, para ser mais rápido, só para verificar esse resultado. Bem, mas essa multiplicação, quando a gente tem uma multiplicação como essa que você está vendo aí, onde os fatores são todos iguais, olha só, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, nós podemos escrever essa multiplicação de outra maneira, você concorda? Você lembra como é essa outra maneira? A gente pode escrever ela assim, olha só. Deixa eu passar aqui para você ver. A gente pode escrever ela assim. A gente repete aqui, ó, esse 4, que é o número que está sendo multiplicado. Estão vendo aí? Repetiu? Beleza. E aí, a gente conta quantas vezes esse 4 foi multiplicado e coloca ali em cima, olha só, 5. Então aí eu tenho um 4 e um 5. Esse 4 é o número que está sendo repetido e o 5 é quantas vezes esse número está sendo repetido. E aí, isso aí é que a gente chama de potência, que a gente vai ler, nesse caso aí que você está vendo, a gente lê 4 elevado a 5 ou 4 à quinta potência, tá bom? Várias formas de falar, mas no geral a gente diz 4 elevado a 5.
Esse 4 é chamado de base e esse 5 é chamado de expoente. Então, nós temos a base e o expoente. A base é quem se repete, né? Quem vai se multiplicando. E o expoente é quantas vezes eu vou fazer isso, tá? Então, esse processo aí, né? Esse processo que a gente está vendo na tela é o que a gente vai chamar de potenciação. Olha aí, potenciação, que nada mais é do que a multiplicação de um mesmo fator repetidas vezes. Pronto, isso aqui é só nossa revisão, tá? Vamos passar para frente? Bem, na aula de hoje, nós vamos falar das propriedades, olha ela entrando aí, propriedades da potenciação. Bem, o objetivo dessas propriedades é facilitar um cálculo ou facilitar uma escrita, tá bom? Quando a gente trabalha apenas com uma delas, talvez não facilite muito os cálculos, mas quando a gente usa o máximo de propriedades possível para determinados problemas, então pode ser que facilite. E no final dessa aula eu vou te passar uma questão e eu quero ver você usar elas para facilitar a nossa vida. Combinado? Então, a ideia principal aqui é a gente reduzir uma expressão, tá? Simplificar, tornar mais simples. A primeira propriedade está entrando aí na sua tela. Olha o que diz aí. Multiplicação de potências de mesma base. Presta atenção. Multiplicação de potências de mesma base. O que quer dizer isso aí? Eu vou colocar aqui um exemplo e vocês vão ver do que se trata. Olha só. Eu tenho aí, por exemplo, 2 elevado a 3... multiplicado por 2 elevado a 5. Como é que eu faço essa conta aí? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Calma, eu não quero que a gente resolva nada. A gente vai aplicar a propriedade para simplificar ou para reduzir essa situação, tá bom? Então, se a gente fosse resolver, como é que faríamos isso aí? Presta atenção aí, ó. Eu queria pedir a Tati aí para colocar na tela cheia para todo mundo entender bem bacaninha. Olha, esse 2 elevado a 3, esse aqui, como é que a gente resolve ele? Muito bem, é 2 multiplicado por 2 de novo, por 3 vezes, não é assim? Olha só, 2 vezes 2 vezes 2. E isso aí, olha só, tem bem aqui um sinal de multiplicação, então vou colocar ele aqui. E esse outro 2 elevado a 5, vou colocar continuando, é como se a gente estivesse abrindo a expressão. Então, esse outro 2 elevado a 5 é 2 multiplicado por 2, por 2 e por 2 e por 2 de novo. Beleza. O que nós temos aí? O que você enxerga na sua tela? Nós temos aí uma multiplicação, só multiplicação, de um mesmo fator. Oxe, se eu tenho uma multiplicação só de um mesmo fator, então eu tenho uma potenciação. E como é que eu posso escrever essa potenciação? Igual a gente fez anteriormente, olha só. Repete a base, no caso aí é o 2, que é o número que está sendo repetido, multiplicado. E agora eu conto quantas vezes esse número está sendo multiplicado. Conta comigo aí, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, ele está sendo multiplicado 8 vezes. Então eu posso colocar ali no expoente do 2. Então ficou 2 elevado a 8. Você sacou aí a jogada? Presta atenção. Nós tínhamos um 2 que se repetiu 3 vezes, nós tínhamos um 2 que se repetiu 5 vezes, e aí tudo é multiplicação. Então, se eu tinha um que se repetiu 3 e um que se repetiu 5, ao todo eles se repetiram 8 vezes, olha aí, 8 vezes. E aí basta escrever essa potência como sendo 2 elevado a 8, ou seja, olha só, 2 elevado a 3 multiplicado por 2 elevado a 5 dá 2 elevado a 8. Eu não vou dizer a propriedade ainda, eu quero que você saque ela, eu quero que você entenda como é que faz. Então, vou colocar mais um exemplo, só nesse caso, tá? Os outros a gente vai fazer mais rápido. Mas só neste caso, olha essa outra aí, ó. Essa outra. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3 vezes 5. Calma, não quero que ninguém resolva para dizer quanto é que vale isso aí. A ideia é a gente usar a propriedade para simplificar, tá bom? Para reduzir. Observe que as bases são iguais, 5, 5, 5. E a operação entre elas é de multiplicação, ó, vezes e vezes, tá bom? Então essa propriedade só vai servir para esse tipo de problema, para esse tipo de situação. Então, coloca na tela de novo, vamos ver, olha só. Vamos fazer igualzinho o outro.
Esse primeiro 5 elevado a 2 quer dizer que a gente vai multiplicar o 5 por ele mesmo por 2 vezes. Olha aí, 5 vezes 5. Aí vem esse sinal de multiplicação. Esse 5 elevado a 3 a gente repete 3 vezes, olha só. 5 vezes 5 vezes 5. Aí vem outro sinal de multiplicação. E esse último 5 aí se repete apenas uma vez, né? Olha só, o expoente dele aí não aparece, então fica subentendido que é 1. Então, vou colocar ele aqui também, 5. Então, agora, olha aí, nós temos aí uma multiplicação de um mesmo fator. Vamos contar, ó, repetir aqui a base e vamos contar quantas vezes esse 5 aparece na multiplicação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, basta eu colocar ali no expoente. E aí fica 5 elevado a 6. Foi fácil ou não foi? Aí vem a perguntinha. Será que tem uma maneira mais fácil de fazer isso, professor? Precisa toda vez eu ficar abrindo os números, botando essas setinhas, abrindo para ficar igual tá aí no modelo? E aí, o que vocês acham? Será que precisa? Ora, vamos usar a lógica. Aquele primeiro 5, esse aqui, deixa eu pegar aqui uma luzinha para ficar mais fácil. Esse primeiro 5 aqui, olha só. Bora, luz, pronto. Esse primeiro 5 aqui foi repetido quantas vezes? 2 vezes. Esse outro 5 aqui foi repetido quantas vezes? 3 vezes. Então, 2, 3. Só aí a gente já tem 5 repetições. E mais um desse aqui, 6 repetições. Ah, professor, saquei, né? Como diz o cara lá da escolinha do professor Raimundo. Saquei, amado mestre. Saquei. Basta fazer o quê? Basta a gente somar os expoentes, exatamente. A gente repete a base, olha só, o 5, e soma os expoentes. 2 mais o 3, mais o 1 do outro que não tem nada. E aí a gente transforma isso tudo numa única potência, como está entrando aí na sua tela, olha só. 5 elevado a 6. Ah, beleza. Então não precisa ficar repetindo? Não. Só somos expoentes, você pode fazer isso até de cabeça, tá bom? Então olha a regrinha entrando aí para vocês verem. Isso, basta nós repetirmos a base, no caso aí a gente repetiu o 5, e somarmos os expoentes, olha que facilidade. Você entendeu? Beleza, quando é que eu vou usar essa propriedade? Quando eu tiver uma multiplicação entre potências, sendo as bases iguais, tá? Grava isso na sua cabeça. Eu só vou usar essa propriedade de repetir a base e somar os expoentes quando for uma multiplicação de potências de bases iguais. Combinado? Beleza. Olha aí um exemplo para ver se vocês sabem. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Transforme isso aí numa única potência. Como é que fica? E aí? Diz para mim. Muito bem, olha só, não precisa a gente abrir nada, tá? Repete o 3, que é a base, veja que é 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3, as bases são iguais, 3, 3. Repete ela, a base, e soma os expoentes, 2 mais 3. Quanto é 2 mais 3? Tá entrando aí, 5, então fica 3 elevado a 5. Professor, precisa resolver 3 elevado a 5? Nesse caso não, porque a gente está só aplicando a propriedade. Se há algum probleminha, alguma questão, disser calcule o valor, aí você tem que resolver. Combinado? Aqui a gente está só aplicando, mostrando para vocês como é que funciona. Olha aí outro exemplo, só para ficar mais claro. 4 elevado ao cubo, vezes 4 à quinta potência, vezes 4 elevado a 2. De novo, tudo multiplicação, todas as bases são iguais. Posso usar a propriedade? Pode sim. E dá quanto isso aí? Diz para mim. Muito bem. Então basta fazer, olha só, repete o 4 e soma os expoentes. Deixa eu pegar aqui, ó, vamos lá. Quem são os expoentes? Está aqui. 3 mais 5 já dá 8. Esse aqui não tem nada, então vale 1, 9. Com 2 que tem aqui, 10, 11. Então, 4 elevado a 11. 4 elevado a 11. E aí, ao invés de escrever essa multiplicação zona grandona, a gente pode colocar apenas essa expressãozinha 4 elevado a 11. Combinado, gente? Isso é legal ou não é? Muito bacana. Então, só para fixar, quando a gente tiver uma multiplicação de potências onde as bases são iguais, a gente apenas repete a base
e soma os expoentes. Combinado? Beleza, pode ir para a segunda? Vamos lá então. Segunda propriedade que se chama, a gente vai chamar de divisão de potências com bases iguais, com as bases iguais. Parece com a anterior, não parece? O que muda? Aqui é divisão, olha só, leia aí, ó. Divisão de potências de mesma base, tá? Agora não é mais multiplicação, agora a gente tem uma divisão. E aí, será que tem diferença? Será que é a mesma coisa? Bem, calma, eu vou fazer um exemplo aqui e vocês vão me dizer se é fácil ou se é difícil. Olha aí, eu tenho 2 elevado a 5 dividido, esses dois pontinhos, olha só, dividido por 2 elevado a 3. Vamos identificar os elementos dessa expressão? Nós temos uma potência, 2 elevado a 5, olha só, e nós temos o sinal de divisão e temos 2 elevado ao cubo. Então, nós temos aí divisão de duas potências onde as bases são iguais. Eu fico repetindo isso porque você tem que entender essa situação, você tem que olhar para a situação e conseguir enxergar isso, tá? Para você entender depois qual propriedade deve utilizar. Porque numa situação real, numa resolução de um problema, vem tudo misturado. E aí você tem que identificar qual é a situação que se encaixa aquele exemplo. Então, nesse caso aí, nós temos uma divisão, tá? E, como todo mundo sabe, a gente pode representar essa divisão assim também, né? Na forma de fração. Eu vou deixar assim em forma de fração só para ser mais didático aqui para vocês, tá? Então, olha só. Vamos fazer como a gente fez anteriormente. Esse 2 elevado a 5, nós vamos colocar, vamos repetir ele 5 vezes, né? Se é 2 elevado a 5, então vamos lá, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E esse de baixo, 2 elevado ao cubo, nós também vamos repetir 3 vezes, como está dizendo aí, porque está elevado ao cubo. Então tá aí, 2 elevado a 3, daí a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. E agora, vocês lembram de uma propriedadezinha lá da fração, das multiplicações de frações, chamada técnica do cancelamento? Quando eu tenho multiplicações entre frações, eu posso cancelar algum numerador com algum denominador. Então, eu vou agilizar isso aqui para a gente não perder tempo. Olha, eu tenho esse primeiro 2 aqui, por exemplo, eu posso cancelar com esse de baixo. Eu posso cancelar um de cima com um de baixo. Se eles forem iguais, melhor ainda. Esse 2 aqui, posso cancelar com esse. Cancelar quer dizer que eu estou dividindo e está restando 1, tá bom? E multiplica por 1, fica o próprio valor. Então, tá aqui esse outro, tira com esse. Então, dos 5 que tinha em cima, fica ligado, dos 5 que tinha em cima, nós tiramos 3. Quantos que sobraram? 2. Então, a gente pode escrever esse 2 vezes 2 que sobrou também como uma potência. Olha aí, eu repito o 2, porque ele é uma potência. E como ele está se repetindo 2 vezes, olha aí, fica 2 elevado a 2. E aí você sacou, presta atenção, nós tínhamos 5 2 em cima e 3 embaixo, que era 2 elevado a 5, 2 elevado a 3. Desses 5 eu cancelei 3, sobrando 2. Então, claro, aí fica muito óbvio a propriedade, eu já vou colocar ela direto, porque eu sei que vocês se tocaram. Quando a gente tem uma divisão de potências com bases iguais, a gente repete a base igualzinho a outra propriedade e agora a gente diminui os expoentes. Olha que fácil, diminui. Aí você viu que era 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3, basta fazer 5 menos 3, que dá 2, 2 elevado a 2. Fácil ou não? Vamos ver aí um exemplo? Olha só, 3 elevado a 8. Como é que a gente faz aí 3 elevado a 8 dividido por 3 elevado a 3? Veja que as bases são iguais, 3, 3, e a operação é de divisão. O que a gente faz? Acabamos de aprender, né? Repete a base, olha só, e faz o que com os expoentes? Diminui os expoentes. Se fosse uma multiplicação, a gente somaria os expoentes. Como é uma divisão, então eu diminuo. 8 menos 3. 8 menos 3 dá quanto? 5. Então fica 3 elevado a 5. Combinado? Vamos para mais um exemplo. Olha esse aí. 4 elevado a 6 dividido por 4. Professor, mas esse 4 aí não tem expoente. Ah, não tem, mas a gente pode colocar 1, não é verdade? Então, diminui também os expoentes. Olha só, repete aí a base.
coloco 1 ali só, não precisa nem colocar, basta só imaginar. E diminui. 6 menos 1 dá 5. E daí fica 4 elevado a 5. Aprenderam? Gravou aí na cabeça? Então já temos duas propriedades. A primeira é da multiplicação de potências de mesma base, onde a gente repete a base e somos expoentes. E a segunda a gente tem divisão de potências de mesma base, onde a gente repete a base e subtrai os expoentes. Tem duas. Tem mais propriedade? Tem sim. E olha ela entrando aí na sua tela. É a terceira propriedade que a gente vai chamar aqui de potência de potência. Potência de potência parece complicado, né? Mas não é nada complicado não. Essa é uma das mais simples e eu já vou mostrar aí um exemplo. Olha só, nós temos aí 7 elevado a 5 dentro de um parêntese, isso é importante, e do lado de fora elevado a 3. Veja bem que nesse caso aí que você está olhando, a gente tem duas potências, o 7 elevado a 5 e isso tudo elevado a 3, tá? Então a gente tem potência de potência. É isso que significa potência de potência. Eu tenho uma potência de outra potência. Esse parêntese está separando esse 7 elevado a 5, está transformando esse 7 elevado a 5 em uma base. Então, esse 7 elevado a 5 está elevado a 3. Então, como toda base, a gente vai repetir ele 3 vezes. Olha só, 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a 5. E aí, olha só, bases iguais, multiplicação de potências com bases iguais, repete a base e somos expoentes. 5 mais 5 mais 5. O 5 3 vezes, né? Que dá quanto? 15. Você se tocou no que eu falei? O 5 se repetiu 3 vezes, então 3 vezes 5. Então, essa é a regra para essa situação. Quando a gente tem uma potência de potência, basta a gente repetir a base e faz o que com esses dois expoentes? Multiplica os expoentes. No caso aí, basta multiplicar 5 vezes 3, que dá 15. Precisa abrir, professor, como o senhor fez aí? Não, não precisa abrir a continha, basta multiplicar direto. Mas observe, tem que estar dentro do parêntese, tá? Para ser potência de potência. Vamos ver aí um exemplo? Olha aí. 3 elevado a 8, está dentro de um parêntese, elevado a 2. Como é que resolve isso aí? Repete a base e multiplica os expoentes. 8 vezes 2 dá quanto? 16. Então fica 3 elevado a 16. Mais um exemplo, 4 elevado a 6, isso tudo elevado a 4, basta repetir a base e multiplicar os expoentes. 6 vezes 4, 24. Bacana? Agora eu tenho uma observação que não pode faltar. Olha só, essa situação aí, 3 elevado a 8 elevado a 2, é diferente de 3 elevado a 8 elevado a 2. O que tem de diferente nessa situação aí? Exatamente. Esse segundo aqui, olha só, cadê minha luzinha? Esse segundo aqui não tem parêntese. Como ele não tem parêntese, quem está elevado a 2 aqui é só o 8. Só o 8. Com o parêntese, quem está elevado a 2 é o 3 elevado a 8. Isso tudo aqui é base. Nesse segundo caso, só quem está elevado a 2 é o 8. Olha só. Nesse caso aí, é só o 8 que está elevado a 2. Então, a resposta seria essa daí. 3 elevado a 64, porque 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que dá 64. Sacou a diferença? Se ficar com dúvida, manda mensagem aí no WhatsApp, pergunta para o seu professor, que ele vai te explicar melhor essa situação, tá? Vamos para frente? Bem, eu trouxe aqui uns exercícios, lógico que não pode faltar, e eu já vou colocar aqui na sua tela. Diz assim: usando as propriedades da potência estudada, simplifique as expressões abaixo. Olha aí as expressões, bacana, não é? Beleza, vou dar para vocês, deixa eu ver, 30 segundinhos e eu volto já para a gente fazer junto. Vamos lá. Vamos voltando. E aí, você conseguiu? Bem, olha para a questão, identifica qual é a propriedade e aplica.
Bem, essa letra A, obviamente, é a primeira propriedade, não é isso? Bases iguais, multiplicação, repete a base e somos expoentes. 3 mais 5 é 8, com 2, 10 e acabou. Só isso. A letra B, a mesma coisa, olha ela aí, ó. Temos bases iguais, 4 e 4, e é uma multiplicação. Repete a base e somos expoentes. 3 mais 8, que dá 11. A letra C, nós temos de novo bases iguais, só que agora é uma divisão. Então a gente repete a base e faz o que com os expoentes? Diminui. 9 menos 3 dá 6. Olha que fácil. Na letra D, do mesmo jeito, temos bases iguais e é uma divisão. Repete a base e diminui os expoentes. 3 menos 1, que dá quanto? 2. Na letra E, a gente tem aí potência de potência. Essa última propriedade que a gente acabou de ler, de ver aí na aula. Como é que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 6, que é 12. Fácil, não, gente? Nessa última, de novo, potência de potência, e aí eu repito a base e multiplico os expoentes, 15 elevado a 6. E aí, você acertou? Não deu tempo? Tira uma fotinha rapidinho aí, tá bom? Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Essa segunda, calcule o valor de cada expressão a seguir. Olha essas expressões. Eu vou fazer para vocês apenas a letra A e vocês fazem a letra B, tá? Vamos lá. Eu vou fazer logo a letra A para vocês. Veja que essa conta agora está pedindo para calcular o valor. Se a gente for calcular o valor disso aí, vai dar uma conta muito grande. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. 10 elevado a 3 é muito grande, é 10 vezes 10 vezes 10. 10 elevado a 4, maior ainda. E no final dividir por 10 elevado a 6. Então, você já entendeu que vai dar trabalho, né? Então, vamos usar as propriedades para ver como é que fica. Bem, se você olhar o numerador dessa fração, todas as bases são iguais. E é uma multiplicação. Então, basta eu repetir a base de cima, que é 10, e somar os expoentes. Olha as propriedades entrando aí. 2 mais 3 é 5. Com esse 4, 9. Então, fica 10 elevado a 9. E embaixo, olha só, também acontece a mesma situação. Eu tenho 10 elevado a 6 vezes 10. Propriedade de novo, a mesma propriedade, né? Onde eu posso repetir a base e como é uma multiplicação, eu somo os expoentes e aí 6 mais 1 dá 7. Agora eu tenho 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a 7. Segunda propriedade, repete a base e como é divisão, subtrai os expoentes. 9 menos 7 que dá 2. Agora ficou mamão com açúcar, né? 10 elevado a 2, que é a mesma coisa que 10 vezes 10. E a gente está mais que cansado de saber que 10 vezes 10 é quanto? 100. Bacana. É ou não é bacana, gente? É ou não é muito fácil? Diz pra mim. Então, essa daí é a nossa resposta, 100, tá? E a letra B, como eu disse anteriormente, vou deixar para vocês, mas vou dar a dica. Ela é igualzinha à letra A, tá? Você vai manipulando ali os resultados, vai vendo qual é a propriedade que tem que usar e aí a gente termina essa questão. Vou passar aqui rapidinho só para você ver como é que faz mais ou menos, olha só. Ufa! Pronto! Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu adorei, foi muito boa. Muito obrigado por estar comigo e até a próxima. Tchau! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências do professor Robert. Na aula passada a gente fez uma revisão sobre rochas e solo. A gente falou da formação dos tipos de rocha, a gente falou sobre as características dos tipos de solo, tá? Na aula de hoje a gente vai mudar um pouco a chavinha e a gente vai aprender mais sobre transformações químicas. Na verdade a gente vai revisar esse conteúdo,
tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Questões sobre transformações químicas e também misturas, tá bom? Então, vamos lá, gente. Primeira questão. Qual que é a definição de transformação química? Como é que eu sei que determinado fenômeno pode ser considerado uma transformação química ou fenômeno químico, tá bom? Lá no ensino médio, esse nomezinho vai ser transformado de transformação química para fenômeno químico, tá bom? Então, como é que eu sei que em determinado local, determinado fenômeno, está ocorrendo ali uma transformação química? Qual que é a definição desse tipo de transformação? E aí eu vou dar para vocês 30 segundinhos para recordarem, certo? Então vamos lá, gente. Para responder essa questão, vou pedir auxílio do nosso livro, que nos dá a resposta na página 155. E diz o seguinte, abre aspas, se uma ou mais substâncias presentes no estado inicial de um sistema transformam-se em uma ou mais substâncias diferentes que estarão presentes no estado final, a transformação é uma reação química ou transformação química. Em outras palavras, reação química é um processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras. Fecha aspas. Esse trecho aqui, gente, está na página 155 do nosso livro. Vamos nos atentar a esse trecho final que diz o seguinte. Em outras palavras, reação química ou transformação química ou fenômeno químico é um processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras, certo? Vamos lá, gente. Você pega uma plantinha, por exemplo. A plantinha, ela pega a água, ela pega o CO2, aí, através de reações ali por conta da luz, né, chamado de que a gente chama até de fotossíntese, né? Ela vai se transformar aquilo ali em água, em glicose, né, que é o C6H12O6, e em gás oxigênio, tá bom? Então, inicialmente, você tinha o CO2 e a água, ocorreu ali, por conta da luz, algumas reações, e aquele CO2 e aquela água foi transformado em C6H12O6, que a planta vai usar para se alimentar, em água e em gás oxigênio. Então, gente, ocorreu aqui uma reação química, tá bom? Porque novas substâncias foram formadas. E, professor, mas a água continuou sendo água? Sim, só que inicialmente eu não tinha o C6H12O6, que é o alimento da planta, e também não tinha o gás oxigênio, eu tinha o gás carbônico, tá bom? Então foram formadas novas substâncias, tá bom? Então a gente pode considerar aquilo dali uma reação química, ou transformação química ou fenômeno químico, tá bom? Então, essa daqui é a definição. É desse jeito que a gente sabe se determinado fenômeno é ou não um fenômeno químico. Tranquilo? Segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: em qual das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? O primeiro diz o seguinte: a chama da vela confundia-se com o brilho nos seus olhos. A 2, desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e, ironicamente, comparava-o ao seu coração. Tocante, né? Essa segunda aqui. A terceira diz o seguinte: com o passar dos tempos, começou a sentir-se como uma velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Então, gente, você pode perceber que a palavra em negrito, você tem aqui a chama da vela, a segunda, gelo derretendo, e a terceira, tesoura enferrujando. E aí ele só pede para você falar
em qual dessas passagens aqui está ocorrendo uma transformação química. Para saber se realmente está acontecendo ali uma transformação química, a gente tem que saber tanto da definição quanto... Opa, pronto. A página 157 do nosso livro, ela nos dá algumas dicas de como observar se algum fenômeno realmente é um fenômeno químico, tá bom? Primeiro de tudo, se tiver liberação de calor, por exemplo, nas combustões, tá pegando fogo, é reação química. Tá pegando fogo, é reação química. Em 99,9% dos casos, tá? A segunda, se ocorrer uma mudança de cor. Se ocorrer uma mudança de cor. Por exemplo, quando um alvejante é derrubado por descuido numa roupa colorida, tá bom? Então, ali nesse exemplo aqui que ele deu, tá mudando de cor, 99,9% dos casos, reação química. Se tiver uma mudança de odor, por exemplo, quando frutas, carnes e outros alimentos apodrecem. Essa daqui, reação química. Tá ocorrendo isso aqui, reação química. E também, gente, se tiver uma liberação de gás, por exemplo, ao jogar um comprimido efervescente em água, ou no caso do experimento descrito na abertura desse capítulo. Que experimento é esse, gente? Eu vou até colocar aqui no meu livro para falar um pouco para vocês. Página 157. É o capítulo 9, tá bom? Então eu indico a vocês a lerem um pouco do experimento que está descrito na abertura do capítulo 9 do nosso livro, tá bom? Para entenderem um pouco mais sobre essa liberação de gás aqui. Mas está liberando gás, gente, é fenômeno químico ou transformação química. Dito isso, a chama da vela, acabei de falar, tá pegando fogo, é reação química. Então a 1 está correta. A 2, desolado observava o gelo derretendo. Gente, gelo está derretendo. O gelo é o quê? O gelo é água congelada, é ou não é? Quando aquele gelo vai derretendo ali, aquela água que estava congelada, ela passa a ser uma água líquida, é ou não é? Foram formadas novas substâncias ali? Não. Inicialmente era água, posteriormente continuou sendo água, só mudou o estado físico, tá bom? Então isso daqui não é considerado uma transformação química, não é considerado uma transformação química. Quando não é considerado uma transformação química, a gente chama de fenômeno físico, tá bom? Mas vocês não precisam se preocupar com isso agora, beleza? A terceira diz, com o passar dos tempos, começou-se a sentir como uma velha tesoura enferrujando. Toda vez que você vê essa palavra enferrujando, você pode ligar a oxidação, tá bom? Gente, em toda oxidação ocorre liberação de gás. Tanto que tem até um exemplo aí na página 157 ainda, né? Bem no final. Tem uma palha de aço seca e uma palha de aço molhada. Aí ele pede para você pegar esses dois pedaços novos de palha de aço, você vai colocar um seco e outro molhado. Você vai ver, gente, que a palha de aço molhada, e você vai enrolar numa sacola, né? Essa sacola da palha de aço molhada, gente, ela vai ficar um pouquinho inchada, como se alguém estivesse enchendo ali, tá bom? Por quê? Porque ocorreu ali uma liberação de gás, tá? Então, em toda a oxidação ocorre uma liberação de gás. Então, a terceira também é considerada uma transformação química, porque onde tem liberação de gás, tem transformação química, tá bom? Então, a 1 está correta e a 3 também está correta. Então, a alternativa correta aí seria a letra D. Tranquilo? Na passagem 1, a chama da vela é produzida pela queima de seus componentes e toda combustão é uma reação química. Na passagem 3, a tesoura enferrujada é decorrente de um processo químico de oxidação, tá bom? Que é uma reação do ferro com o oxigênio atmosférico. Beleza? Tranquilinho? Então, segunda questão, letra D. E essas daqui, gente, é a dica que eu posso dar para vocês sobre reação química, tá? Indico a vocês fazerem uma leitura da página 157 e do experimento do início do capítulo 9. Tranquilo? Terceira questão. Veja os esquemas a seguir. O primeiro esquema diz: a água, por conta da corrente elétrica, transforma-se em gás hidrogênio e gás oxigênio. O gelo, por conta do calor, vai ser transformado em água.
A terceira, a água oxigenada por conta da luz é transformada em água e gás oxigênio. E ele está pedindo, gente, para você transformar ou para você classificar cada transformação em fenômeno físico ou químico. Então vamos lá, uma dica que eu dou para vocês. Se for fenômeno químico, beleza. Se não for fenômeno químico, a gente considera como fenômeno físico. Tranquilo? Então essa daqui eu vou dar para vocês 30 segundinhos. Então vamos lá, gente. Para responder essa daqui, vamos voltar lá para a questão 1, onde ele dá a definição de transformação química. Big no final. Reação química é um processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras. Pronto. Então vamos responder agora essa daqui. Inicialmente você tinha água, ocorreu ali uma reação por conta da corrente elétrica. Toda reação que ocorre por conta de corrente elétrica, a gente chama de eletrólise, tá bom? É uma palavra que vem do grego e significa basicamente a quebra de ligações químicas, né? Vocês vão ver só no nono ano, por conta da corrente elétrica, tá bom? Então, inicialmente você tinha água. Por conta da corrente elétrica, aquela água se transformou em gás hidrogênio e gás oxigênio, tá? Então, foram formadas novas substâncias? Sim, foram formadas. Foram formados o gás hidrogênio e o gás oxigênio que inicialmente você não tinha. Então, esse primeiro é fenômeno químico. O segundo, gelo, por conta do calor. Toda transformação que ocorre por conta de calor, gente, a gente chama de pirólise. Pirólise, beleza? Então, gelo transformado em água. O gelo é o que? Acabei de falar, é água congelada. E depois ele foi transformado em água. Acredito que aqui seria mais interessante se ele tivesse colocado água no estado líquido. Beleza? Mas a água continuou sendo água, não foram formadas novas substâncias. Então, não é fenômeno químico. Se não é fenômeno químico, a gente considera fenômeno físico. Beleza? A terceira. Inicialmente você tinha água oxigenada por conta da luz. Toda transformação que ocorre por conta da luz a gente chama de fotólise. Fotólise, tá bom? E aí, essa água oxigenada foi transformada em água e gás oxigênio. Foram formadas novas substâncias? Sim, foram formadas sim, exatamente. Foram formados a água e o gás oxigênio. Então, a 3 é um fenômeno químico, beleza? Então, a resposta mais correta seria mais ou menos essa. A primeira é um fenômeno químico. Uma passagem de corrente elétrica, que a gente chama de eletrólise, pela água pode originar diferentes gases. Estes se diferem de H2O. A segunda é um fenômeno químico. O gelo passou de uma mudança de estado físico, denominada difusão. Não foram formadas novas substâncias. A terceira também é um fenômeno químico. A decomposição da água oxigenada pela luz gera dois produtos diferentes na matéria de origem. Tá bom? Então foram formadas novas substâncias, fenômeno químico. Tranquilinho? Vamos agora para a quarta questão, que diz o seguinte. Marque a alternativa que não, de forma alguma, representa um fenômeno químico. Letra A. A fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Letra B. Produção de gasolina a partir do petróleo. Letra C. Prego enferrujando. Letra D. Queima da gasolina. Essa daqui é tranquilinho para vocês, eu vou dar 20 segundinhos. Então vamos lá, gente.
ela está pedindo para você marcar a alternativa que não representa o fenômeno químico. A letra A diz que fala fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Inicialmente, você tinha o quê? Qual era a substância que você tinha inicialmente? Você tinha o cobre. E depois, continuou sendo cobre. Não foi alterado aí, não foram formadas novas substâncias. Ela só, de certa forma, passou de ser de barra de cobre para fio de cobre, tá bom? Então, não foram formadas novas substâncias. Você tinha cobre, continuou cobre. Então, esse daqui a gente não considera como fenômeno químico, beleza? Então, aí de cara a gente já pode marcar a letra A. Mas vamos ver as outras. Letra B, produção de gasolina a partir do petróleo. Então, inicialmente você tinha o petróleo. A gente já viu, gente, que do petróleo a gente pode extrair diversas coisas, inclusive a gasolina, tá bom? Então, ocorre a formação de novas substâncias? Sim, inicialmente você tinha o petróleo, depois você produziu a gasolina. Então, foram formadas novas substâncias. Então, a letra B é um fenômeno químico. A letra C, prego enferrujando. Quando você vê essa palavra enferrujando, ligue a oxidação. Toda oxidação é um fenômeno químico, beleza? Inclusive, gente, a gente pode até perceber a mudança de cor, né? O prego inicialmente era de uma cor, e aí por conta da oxidação, ele mudou a cor dele, né? E a gente viu aqui que quando há uma mudança de cor, a gente pode estar se deparando ali com um fenômeno químico, tá? E também ocorre a liberação de gás. E a letra D, queima da gasolina. Toda queima, toda combustão, tá pegando fogo, é reação química, transformação química ou fenômeno químico, tá? Esses três significam basicamente a mesma coisa, beleza? Então a quarta questão aí, a alternativa letra A. Agora vamos mudar um pouco a chavinha aqui. Vamos falar de mistura. Mistura. Qual a definição? Eu quero a definição, tá? De mistura homogênea e de mistura heterogênea, tá? Mistura homogênea e mistura heterogênea. Essa daqui eu vou dar para vocês 40 segundos. Então vamos lá, né, gente? Novamente, para responder essa questão, vou pedir auxílio para o nosso livro, que na página 143 diz o seguinte. Primeiro ele dá a definição aí ele dá a diferença entre mistura e substância pura, tá? Mistura, gente, é quando você tem a reunião de duas ou mais substâncias puras. Então, inicialmente você tinha duas ou mais substâncias puras, você misturou essas substâncias e a partir daí você formou uma mistura. E aí ela pode ser homogênea ou heterogênea. Professor, ainda não entendi, me dá um exemplo melhor. Água. Água é uma substância pura. O sal é outra substância pura. Duas substâncias puras. Eu vou uni-los, vou misturá-los. Ali, naquele local onde eu fazer essa mistura, vai ser formada ali, o próprio nome já está dizendo, né? Ser formada uma mistura, beleza? Guardem essa definição, a gente vai já precisar dela. E aí, a partir do momento que elas são reunidas, deixam, obviamente, de ser consideradas substâncias puras. Elas passam a ser as substâncias componentes de uma mistura. Então, aqui, inicialmente, eu estou dando para vocês a diferença entre substância e mistura. Substância pura e mistura. Agora, vamos para o que realmente a questão quer. As misturas podem ser homogêneas, elas podem ser homogêneas quando apresentam um aspecto uniforme, ou seja, tem as mesmas propriedades em todos os seus pontos. Basicamente, gente, mistura homogênea é quando tem uma única fase. É quando eu olho para uma determinada mistura e eu só consigo ver uma única fase. E as misturas podem ser heterogêneas
quando possuem mais de uma fase, tá? É um tipo de mistura que não possui as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Então imagine que aqui eu tenha um copo com água e óleo. A água está abaixo, o óleo está acima. Ela tem as mesmas propriedades em toda a sua extensão? Não. As propriedades do óleo são completamente diferentes das propriedades da água, tá? E essa é uma forma de identificar uma mistura heterogênea. A outra é possuírem mais de uma fase. Eu estou olhando para o copo, né, de água e óleo ainda. Eu consigo ver essa divisão entre água e óleo. Eu consigo ver duas fases. Então, quando tem mais de uma fase, a gente considera uma mistura heterogênea. Beleza? Deu para entender a definição correta? Entender não, né? Relembrar. Então, vamos lá. Vamos para a sexta questão. Considere os seguintes sistemas. Primeiro, barra de ferro. Segundo, soro fisiológico. Terceiro, gasolina. Letra A. 2 e 3 são misturas heterogêneas. Letra B. 1, 2 e 3 são misturas homogêneas. Letra C. 1 é substância pura. Letra D. 1 e 2 são substâncias homogêneas. E aí, qual que é a alternativa correta dessa daqui? Essa daqui, gente, eu vou dar para vocês 40 segundinhos. Então vamos lá, gente. A primeira aí, barra de ferro. Gente, uma barra de ferro é formado por qual substância? Formado pelo ferro. É misturado com alguma coisa ali? Não. Pelo menos aqui a gente pode ver que não, né? A gente pode considerar que não. A gente pode considerar que essa barra de ferro tem somente ferro. Então ela não é considerada nenhuma mistura, tá bom? Não é considerado uma mistura. É considerado uma substância pura. Com isso daí a gente já resolve a questão, mas vamos com calma. A segunda fala, soro fisiológico. Soro fisiológico, gente, é água, sal e açúcar. Ou água e açúcar, ou água e sal, tá? Essa mistura, gente, é uma mistura homogênea. Se eu pegar esses componentes e misturá-los, eu vou conseguir ver quantas fases? Somente uma, tá bom? Somente uma. O sal ou o açúcar vão estar dissolvidos na água, tá? Então, como eu consigo ver só uma fase, ele tem todas as propriedades ao longo de sua extensão, então ele é considerado uma mistura homogênea, certo? A terceira, gasolina. Gente, a gasolina, essa daqui é um pouco complicada porque é de difícil visualização. Mas a gasolina, gente, é uma mistura homogênea, tá bom? Ela tem somente uma única fase e as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Então, 2 e 3 são homogêneas. Agora, bora para as alternativas. A letra A fala que 2 e 3 são heterogêneas. Não, não são heterogêneas, são homogêneas. 1, 2 e 3 são misturas homogêneas. Na verdade, a 2 e a 3 são misturas homogêneas, mas a 1 não é nem mistura, ela é uma substância pura. Que é exatamente o que fala na letra C, onde diz que a barra de ferro é uma substância pura. Perfeito, não está sendo misturado com nenhuma outra substância, portanto é considerado uma substância pura. E a letra D fala 1 e 2 são misturas homogêneas. A 2 até é, mas a 1 não é. Então a sexta questão, a alternativa correta aí seria a alternativa C, beleza? Vamos agora para a sétima questão, que fala o seguinte. Com relação ao número de fases, tá bom? Ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneo ou heterogêneo. Todas as alternativas correlacionam adequadamente o sistema e sua classificação, exceto
exceto, letra A, água de coco, heterogêneo. Água do mar filtrada, homogêneo. Letra C, laranjada, heterogêneo. Ou letra D, granito, homogêneo. E aí, qual a alternativa errada? Aquela que não representa adequadamente o seu sistema com a sua classificação. 30 segundos para vocês. Então vamos lá, gente. A letra A fala que a água de coco é heterogêneo. Gente, tá correta, tá? Se você pegar um copinho de água de coco, você vai ver que ali naquela água tem diversas partículas ainda do coco, tá bom? Então você pode ver mais de uma fase, tá? Em determinados locais ali tem a água, em determinados locais ali tem os restos do coco, tá bom? Então tem mais de uma fase, heterogêneo. Letra B, água do mar filtrada, homogêneo. Perfeito, gente. Se você pega a água do mar e filtrá-la, você vai obter ali um sistema homogêneo. Você vai ter somente uma única fase, tá bom? Então, se tem uma fase, homogêneo. Letra B, laranjada pode ser classificado como heterogêneo. E, pessoal, se vocês fizerem um suco de laranja, uma laranjada, vocês vão ver que ali vai ter tanto a parte líquida quanto também a parte sólida, tá? Os restos da laranja, assim como o exemplo que eu dei lá no coco. Então tem mais de uma fase, e se tem mais de uma fase, é um sistema heterogêneo. Nos restou então a letra D, que diz que o granito, aquela pedra bonita, né? É homogêneo. Gente, ele não é homogêneo. Ali tem diversos minerais que dão aquelas cores ali em determinados locais, por exemplo, de uma pedra de granito. É cinza, em outros locais é preto e em outros locais é branco, tá bom? Então, eu consigo ver mais de uma fase. E se eu consigo ver mais de uma fase, eu estou falando de um sistema homogêneo, beleza? Aliás, perdão, heterogêneo. E como a questão quer exceto, a gente marcaria a letra D, porque o granito ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, certo? Alternativa D. Então, vamos rapidamente aqui falar da oitava questão, que diz o seguinte: considere os seguintes produtos. 1. Pedra de granito, heterogêneo. 2. Copo de água mineral, homogêneo, só tem uma fase. 2. Barra de ouro só tem ouro, então não é nem mistura, é substância. 3. Balão cheio de ar. Gente, o ar, ele é homogêneo, tá bom? 1 colher de cloreto de sódio. Cloreto de sódio, gente, ele não chega a ser nenhuma mistura, ele é uma substância. Então, para dar tempo aqui, vou responder com vocês. E ele pede para você falar quais dessas daí são misturas homogêneas. Mistura homogênea, gente, é só água mineral e o balão cheio de ar, tá bom? Qual que é a alternativa que fala isso? Alternativa letra B. Tá bom? Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham relembrado desse conteúdo que vai ser muito útil ao longo de sua vida acadêmica. E a gente fica por aqui. Fiquem bem e até a próxima.